Olá, meus irmãos, graça e paz. Neste domingo, primeiro domingo do mês de agosto de 2020, quero compartilhar convosco mais uma reflexão. E a nossa reflexão de hoje será a partir do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, os versos 12 e 13. Lucas capítulo 5, versos 12 e 13 nos diz: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Que o Senhor aplique essa pequena porção da sua palavra que acabamos de ler, que eu acabei de ler para você, ao seu coração, ao meu coração, através dessa reflexão. Nestes dois versículos que eu acabei de ler, Lucas nos ensina sobre o poder e a autoridade de Jesus. Aqui nesse texto, Jesus exerce autoridade sobre a lepra. A lepra, que naqueles dias era uma doença grave e muito temida pelas pessoas, ali no século I. A lepra, podemos dizer, era tão temida quanto o câncer hoje em dia. Para os rabinos, para os judeus, essa era uma doença humanamente incurável. E Lucas nos ensina sobre o poder do Senhor. Jesus curou uma doença que para muitos naqueles dias não tinha jeito. Era incurável. Jesus curou aquele leproso, realizou um poderoso milagre. Esse texto nos ensina sobre a compaixão de Jesus. Jesus, ele se compadeceu de um leproso, um homem que foi ao seu encontro pedindo ajuda, socorro ao Senhor Jesus. Sobre essa breve história registrada pelo evangelista Lucas, também pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Marcos, nós podemos extrair algumas verdades importantes. Primeira, o leproso buscou socorro na pessoa certa. Ele correu para Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele apelou para a pessoa certa. Ele suplicou a pessoa certa. Ele olhou para Jesus, se humilhou diante do Senhor, conforme o texto, prostrando-se com o rosto em terra. Ele se ajoelhou diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Jesus, a superioridade de Jesus. Ele se humilhou diante do Senhor Jesus. Então ele buscou socorro na pessoa certa, em Jesus. Conviver com essa doença não era nada fácil para aquele homem. Não existia um remédio capaz de controlar seus efeitos no corpo. Naqueles dias, os leprosos viviam separados da comunidade. Não tinham uma vida comum.
ao tomar a iniciativa, a ousadia de ir ao encontro de Jesus, de suplicar ao Senhor, de pedir, de apelar para o Senhor, aquele ex-leproso, aquele homem, na verdade estava buscando alívio para a sua vida. Ele estava em busca de alívio, de uma cura, de uma solução para o seu grande problema. Por isso ele correu para Jesus. Ele acreditou que Jesus era capaz de mudar aquela realidade, de mudar a sua sorte. E ele, portanto, buscou a pessoa certa, depositou a sua esperança em quem de fato e de verdade podia extirpar aquele grande mal da sua vida, aquela enfermidade. Esse homem nos ensina que não devemos buscar socorro em quem não pode nos socorrer. Não busque socorro em quem não pode lhe socorrer. Ele buscou socorro em Jesus. Ele apelou para Jesus. Ele também nos ensina que não devemos colocar a nossa esperança em quem não pode nos dar esperança. Não coloque a sua esperança em quem não pode lhe dar esperança. Coloquemos as nossas vidas, apelemos para o Senhor Jesus. Mas ele também nos ensina que devemos olhar para Jesus, devemos nos prostrar diante do Senhor Jesus. Ele buscou a Jesus, o Salvador, aquele que tem autoridade, poder sobre todas as coisas. Ele buscou a Jesus. Uma palavra também para o nosso coração é a seguinte: não busque a salvação em quem não pode lhe conceder a salvação. Só Jesus pode. O leproso buscou a pessoa certa, se humilhou diante da pessoa certa, apelou para a pessoa certa, o nosso Senhor Jesus. Mas uma outra verdade que nós podemos extrair desses versos é que o leproso, ele recebeu o toque da misericórdia. Jesus estendeu a mão para aquele leproso. E é interessante aqui observarmos, notarmos que Jesus estendeu a mão para um leproso. Ele tocou o leproso, algo que não era comum, incomum, né? Tocar em um leproso. Conforme eu já disse, normalmente, por força da lei, das leis daqueles dias, os leprosos não podiam conviver com as pessoas da sociedade, nem mesmo com os seus parentes. E Jesus tocou naquele leproso. E mais uma vez, nosso Senhor demonstrou a sua disposição em ajudar os necessitados, aqueles que verdadeiramente estão necessitados, precisando do seu auxílio, da sua graça, da sua misericórdia, desse toque de misericórdia, do toque da misericórdia. A súplica daquele homem, daquele leproso, daquele aflito, de um aflito, comoveu o coração de Jesus. E Jesus lhe tocou, e conforme eu já disse, o toque da misericórdia. O leproso foi ao encontro de Jesus. E ainda no verso 12 ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. E a resposta de Jesus foi a seguinte: quero. Ele pediu humildemente: se quiseres. E Jesus disse: quero. Para Jesus, o querer é poder. Ele disse: quero, e curou, restaurou a saúde
daquele leproso. Um simples toque da poderosa mão de Jesus foi suficiente para que a lepra desaparecesse, para que aquele homem ficasse curado. No final do verso 13 nós temos: e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. A cura fora instantânea. Naquele exato momento, o homem ficou curado. Esse foi o toque da misericórdia, o toque da graça, o toque da restauração. Como nós precisamos também desse toque da misericórdia, desse toque que restaura, que cura, que transforma, que muda as nossas vidas. Jesus tocou e Jesus abençoou aquele leproso. Uma terceira e última rápida lição que nós podemos extrair desse texto, que está muito claro, é que o leproso, além de buscar a pessoa certa, o leproso, além de receber o toque da misericórdia, ficou totalmente limpo. Jesus, o leproso, ficou limpo, curado. Ele saiu dali curado. Ele chegou ali doente, enfermo, e saiu dali curado, transformado. Ele apelou para Jesus: se queres, podes purificar-me. E Jesus disse, demonstrando a sua disposição em ajudar: quero, fica limpo. O pregador J.C. Hiller, ele teceu um comentário bem interessante sobre essa pequena frase, essa palavra de Jesus: quero, fica limpo. Ele disse: a pequena palavra quero merece consideração especial. Ela é uma mina profunda, rica em consolação e encorajamento para todas as almas aflitas e sobrecarregadas. Essa palavra nos mostra os pensamentos de Cristo em relação aos pecadores. Expressa sua infinita disposição de fazer o bem aos filhos dos homens e mostrar-lhes compaixão. Quando ele disse quero, ele estava demonstrando a sua disposição de ajudar, de socorrer, de aliviar aquele leproso, de tirar aquela carga, de aliviar o seu sofrimento. Mais uma vez, quero enfatizar essa verdade. Jesus teve compaixão daquele homem. Ele ficou limpo, livre daquele grande mal. Depois de limpo, aquele homem que antes vivia longe da sociedade, mesmo dos seus familiares, fora reinserido na sociedade. Eu concordo com o mesmo autor que eu já citei, o Hiller, quando ele faz a seguinte aplicação nessa passagem. Ele diz: nesta maravilhosa história, temos uma figura real do poder de Cristo para salvar nossa alma. O que somos nós, senão leprosos aos olhos de Deus? O pecado é uma enfermidade mortal, pela qual todos estamos contaminados. A consciência, o coração, a mente e a vontade estão completamente enfermos pelo pecado. E como nos ensina o profeta Isaías, desde a planta de nossos pés até a cabeça, não há em nós coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Isaías capítulo 1, profeta Isaías, o verso de número 6. Esta é a situação em que nascemos e o estado
em que naturalmente vivemos. Em certo sentido, já estamos mortos muito antes de sermos colocados na sepultura. Nossos corpos podem estar saudáveis e ativos, mas por natureza, nossas almas estão mortas em ofensas e pecado. E a grande pergunta: quem pode nos livrar dessa situação? E a resposta é a seguinte: Jesus. A boa notícia é essa: Jesus. Jesus pode purificar as nossas vidas. O nosso coração tão impuro, tão manchado pelo pecado, pode ser limpo, pode ser purificado. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, nos renova, nos dá uma nova vida. Jesus tem o poder de purificar as nossas vidas. Ele derramou o seu sangue precioso na cruz para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Na primeira carta de João, no capítulo 1, o verso 9, nós temos uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 18, também disse, aí nós temos um convite especial: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É uma promessa do Senhor. É o Senhor que promete nos sarar, nos purificar, nos abençoar com o seu poder e com a sua graça. E devemos lembrar o seguinte: somente aqueles que foram purificados ou que estão sendo purificados pelo sangue de Jesus irão para o céu, desfrutarão da vida eterna. O pecador precisa ser purificado pelo Senhor. Precisa experimentar o perdão de Deus para ir para o céu, para desfrutar da doce comunhão com Deus, o nosso Criador. Pensemos sobre essas verdades e que Deus aplique essa reflexão ao nosso coração. Lembremos, Jesus é um Salvador cheio de compaixão. O leproso buscou a pessoa certa, recebeu o toque da misericórdia e ficou limpo, foi curado, foi transformado pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos a Deus pelo seu Filho Jesus, que pode nos purificar e que pode transformar as nossas vidas, nos conceder salvação, vida nova, vida eterna. Que Deus nos abençoe. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.